possível que você já tenha assistido ou ouvido falar no famoso filme Jurassic Park do diretor Steven Spielberg. A história se passava na ilha de Nublar, lugar fictício onde humanos poderiam se deparar com animais pré-históricos gigantescos, criaturas que podiam pesar o equivalente a 3 elefantes. Mas o que você talvez não saiba é que antes da queda do asteroide que acabou com todos os dinossauros no nosso planeta há 66 milhões de anos atrás, o Parque dos Dinossauros era por aqui. Sim, você ouviu bem. A Terra era habitada por inúmeras criaturas num passado muito distante por animais de vários tipos, incluindo dinossauros de muitas espécies. Mas ao contrário do que sugere o filme do Spielberg, é bom que fique claro que os humanos não conviveram com esses imensos animais. Surgiram muito tempo depois, em termos geológicos. Mas voltando para os dinossauros e sua vida pela Terra, há milhões de anos atrás, um belo dia, sem mais nem menos, eles foram extintos. Tô brincando. Teve uma razão bastante provável para esse extermínio ter acontecido. Cientistas concordaram que deve ter sido mesmo um asteroide chocando contra a Terra a razão para a eliminação não só dos dinossauros, mas cerca de 75% de todas as espécies de animais do planeta naquele período, tornando-se a maior extinção em massa até agora. Além dessa extinção em massa, os dinossauros viveram por aproximadamente 167 milhões de anos no planeta. E vários desses milhões de anos aqui mesmo, na nossa Terra Brasilis. Paleontólogos brazucas, ou seja, cientistas que se dedicam a estudar fósseis e evidências de seres vivos no passado, já identificaram pelo menos 27 espécies de dinossauros que viveram no território hoje conhecido como Brasil. A questão é que naquela época, os continentes estavam conectados num grande bloco, tudo junto e misturado. Então uma espécie poderia se espalhar do Rio Grande do Sul até, olha só, a Alemanha. E tudo isso por terra firme, sem ter que atravessar o mar. E se você tá achando que isso é um exagero, saiba que alguns desses dinossauros fizeram exatamente isso. Uma das evidências nesse sentido é que foram encontrados parentes próximos do Unaysaurus tolentino, uma espécie da região de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em território alemão. A verdade é que os achados paleontológicos coletados até agora confirmam a hipótese que, em algum momento no passado remoto, esses animais fizeram o trajeto Brasil-Europa, e não o contrário, como muita gente pensa. Se espantou? Calma que eu te explico. Na região que hoje corresponde à área que vai do Rio Grande do Sul até a Argentina, é grande a concentração dos fósseis mais antigos do planeta. Isso sugere, portanto, que os dinossauros podem ter surgido exatamente por aqui. Dá uma olhada nisso. Até agora, cientistas identificaram em terras gaúchas nada mais, nada menos que 8 espécies que viveram há mais de 200 milhões de anos atrás. E tudo isso foi possível porque no Rio Grande do Sul se formou um pacote rochoso a partir de sedimentos que foram, com o passar dos anos, praticamente soterrando essas espécies. Isso permitiu com que partes dos seus esqueletos fossem protegidos mesmo diante da passagem do tempo. Mas como surgiram os dinossauros? Relembra pra mim, Rafa. Ah, o que é que eu não faço por você? Bom, agora a gente vai precisar dar um salto considerável para o passado e chegar no período Triássico. Esse é o período geológico que iniciou-se há mais de 200 milhões de anos atrás. É também o primeiro período da Era Mesozoica. Mas por que é importante saber desse período, Rafa? Lembra do asteroide que acabou com a brincadeira toda na Terra? Então, é que o início e o fim desse período são marcados justamente por eventos de extinção em massa, com a biosfera da Terra ficando muito pobre. Como você já deve ter percebido, tudo, em termos geológicos, leva milhões de anos. Por isso mesmo, levou muito tempo para a vida na Terra recuperar sua diversidade anterior. Para ser mais exato, mais ou menos 10 milhões de anos. Naquela época, os terapsídeos e os arcossauros eram os principais vertebrados terrestres. E havia um subgrupo dos arcossauros, os chamados, tcharam, dinossauros. Esses apareceram pela primeira vez justamente no período Triássico, mas só se tornaram dominantes mesmo no chamado período Jurássico. Elementar, meu caro público, o mesmo nome do parque do filme do Spielberg que eu comentei no início do episódio. Continuando nossa história aqui. Os primeiros mamíferos também evoluíram durante esse período, assim como os vertebrados voadores, os chamados pterossauros. O gigantesco supercontinente que recebeu o nome de Pangeia perdurou até o período Triássico. Depois disso, começou gradualmente a apresentar uma fissura, uma espécie de grande rachadura que acabaria por separar as duas massas de terra, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Com relação ao clima global, durante o período Triássico, era mais quente e seco, com desertos dominando grande parte do interior da Pangeia. Mas o clima foi mudando e se tornando mais úmido, principalmente com a separação do megacontinente. O final desse período foi marcado por outra grande extinção em massa, acabando com muitos grupos e permitindo
permitindo que os dinossauros assumissem o domínio no período Jurássico. Mas voltando aqui pro Brasil, ainda nesse período Jurássico que eu comentava agorinha, já podíamos ver alguns cenários semiáridos, com rios percorrendo certas regiões. Nesses locais, por exemplo, viveram dinossauros como Pampadromeus barberenae, de pouco mais de 1 metro de comprimento, e também o Uriolestes schutz, de 1,5 metro. E não para por aí, o Bagualosaurus agudoensis, de até 2,5 metros. Esses fósseis todos foram localizados na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma hipótese para o Brasil não ser conhecido mundialmente como berço dos dinossauros é que os nossos fósseis triássicos, embora sejam os mais importantes do mundo por representarem o surgimento dos dinossauros, apresentam um estado de conservação não tão bom em comparação aos fósseis do período Cretáceo. E só com fósseis bem preservados é possível reconstruir o esqueleto de um Maxacalissauro, um gigante que chegava a ter 20 metros de comprimento, encontrado no interior de Minas Gerais. Saber mais sobre dinossauros do Brasil requer muitos estudos, muito investimento e pessoal capacitado. A paleontologia vem crescendo gradativamente no Brasil. Nossos profissionais especializados em escavação e estudos de fósseis vêm conquistando mais respeito entre cientistas de outros países, dando relevância para os achados e descobertas feitas aqui. Mas ainda assim, temos muito o que melhorar. Não temos profissionais em número suficiente. Além disso, as condições de financiamento de pesquisas nesse campo ainda são tímidas. Historicamente, os primeiros fósseis foram encontrados no Brasil no ano de 1897. Eram pegadas fossilizadas localizadas próximas à cidade de Souza, na Paraíba. Muita gente chama esse local de Jurassic Park brasileiro pelo interesse científico em torno dos fósseis achados por lá. No Brasil já foram encontrados ossos, dentes, ovos, pegadas e fezes de dinossauros. E se a gente for olhar no mapa, as principais regiões de sítios paleontológicos estão localizados no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Agora, falando em espécies mais importantes em nossas terras, a quantidade de ossos encontrados revela que o Brasil era muito abundante em saurópodes, especialmente do grupo dos titanosaurídeos. Por aqui também tivemos presença considerável dos pterossauros. Com algum destaque aparecem também os espinossaurídeos, ornitomimossaurídeos, iguanodontídeos, ornitópodes, estegosaurídeos, carnossauros e também os ceratopsianos. Se eu não enrolei minha língua de vez agora, não enrolo mais. Mais recentemente, na história da paleontologia brasileira, o país apresentou uma importante descoberta. O Santana Raptor é um dinossauro carnívoro que viveu na região que hoje é o Ceará há cerca de 110 milhões de anos. O Santana Raptor integrou a linhagem que deu origem ao famoso tiranossauro da América do Norte. Como a gente sabe, é que foram descobertos ossos e componentes de tecidos moles como vasos sanguíneos, peles e fibras musculares, o que é bem raro na paleontologia. Isso permitiu concluir muita coisa em termos da evolução desse animal e fazer também a ligação em termos de cadeia evolutiva com o tiranossauro. Por aqui na nossa terrinha também foi localizado na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, um gigantesco dinossauro carnívoro com 7 metros de altura. O animal viveu há 80 milhões de anos e foi catalogado como um dos maiores predadores de todos os tempos. Recebeu o apelido de Rondon II em homenagem ao Marechal Cândido Rondon. Além do Rondon II, também tivemos por aqui o protetor do sertão, o Angaturama limai. Ele habitava a região que hoje abriga o Ceará e Pernambuco, em pleno sertão. Viveu há cerca de 110 milhões de anos e comia principalmente peixes. Tinha 6 metros de comprimento e 2 metros de altura. Angaturama, em Tupi-Guarani, quer dizer espírito protetor. Já o gigante da Amazônia, com 10 metros de comprimento, era o Amazonsaurus maranhensis. Habitou a área conhecida pelos geólogos como a formação Itapecuru-Maranhão e viveu entre 125 a 100,5 milhões de anos atrás. O peso aproximado era de 15 toneladas e era herbívoro. Além de ser um assunto super curioso que desperta nosso interesse e surpresa de imediato, saber mais sobre os dinossauros também pode ser uma verdadeira aula sobre a nossa pré-história. Os nomes científicos dados a vários dos dinossauros brasileiros remetem a locais e a profissionais de paleontologia. Eu sei que eu não sou paleontólogo, mas se eu encontrar algum fóssil de dinossauro aqui pelo Sudeste, vou querer que ele receba o nome de Sudestesaurus rafaelis. Já pensou na honra? Para trabalhar com paleontologia é preciso curiosidade, paciência, olhar clínico e também, claro, ferramentas e métodos apropriados. E olha que curioso, todo esse trabalho dos paleontólogos tem muito a ver com o clima e com os períodos de chuva. Pelo seguinte, o período
período mais chuvoso pode lavar o solo e expor novas faixas, dando mais condições para que os cientistas possam encontrar fósseis. Se você encontrar alguém cavando um solo após muita chuva, pode apostar que é um cientista em ação procurando por evidências do passado. Esses profissionais também costumam visitar áreas durante obras de duplicação de estradas, já que grande movimentação de terra pode trazer à tona camadas mais profundas. Enfim, são caçadores de oportunidades científicas. Eles ficam ligados em todas as formas de otimizar seu trabalho de escavação mais profunda em diferentes partes do país. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Há muita coisa para pesquisar ainda, muitas perguntas a serem respondidas sobre o nosso passado remoto na Terra, e especialmente em relação aos dinossauros. Por exemplo, como esses animais chegaram a um tamanho tão gigantesco? Quanto tinham que comer para sobreviver? Por isso, uma coisa é certa: é importante continuar a coletar indícios, localizar fósseis e ampliar os estudos a respeito. Para saber cada vez mais sobre esses animais fascinantes que habitaram a Terra há milhões de anos atrás, é bom se dar conta que existe muito mais informação debaixo dos nossos pés do que podemos imaginar.